Como proteger-se das variações cambiais, das commodities, das principais matérias-primas que podem impactar o seu negócio? Um dos principais instrumentos do mundo utilizados como gestão de risco das grandes empresas é o hedge. É uma palavrinha muito conhecida, muito usada, mas para empresas médias e pequenas, muito pouco utilizada. Seja por receio, seja por desconhecimento, ou até por uma falta de entendimento de quais os tipos de proteção são possíveis e de que forma isso pode ser viável para o seu negócio. Aqui na Focalize a gente é muito demandado por esse tema, porque temos já vários clientes que estão operando e já fazendo proteções através de hedge. E baseado nisso eu consegui um tempo na agenda do Eduardo Santos, que hoje é o coordenador dessa área lá no Banco XP e com larguíssima experiência em mesas de derivativos. Ele tem mais de 11 anos de experiência fazendo isso nas principais instituições brasileiras e agora está na XP. E eu consegui um tempo na agenda dele, fizemos um evento presencial aqui na ACI Novo Hamburgo e eu consegui gravar esse evento e agora eu disponibilizo aqui para vocês em primeira mão todo esse conteúdo. Depois, se você tiver interesse, eu vou pedir para o pessoal deixar um formulário aqui embaixo no descritivo do YouTube para que você peça para fazer um contato que algum dos nossos especialistas vai estar à disposição para ajudá-los nesse tema. Boa palestra e espero o contato de vocês. Eu sempre fico muito feliz em receber vocês aqui na ACI, porque acaba sendo indiretamente a minha casa aqui também, como vice-presidente da entidade. E esse local aqui como um dos patrocinadores, né, do Espaço do Empreendedor, então a gente procura tentar utilizar o máximo possível. E hoje eu também estou feliz porque eu estou conseguindo falar de pé com vocês. Que quem teve aqui na nossa última palestra, eu estava com uma hérnia de disco furiosa, eu não conseguia ficar 2 minutos em pé. Aí falei sentado e depois eu levei uma cadeira ali para fora para falar com nossos convidados e eu ficava falando sentado com todo mundo. Então, uma maravilha. Então, o fato de estar de pé hoje já é uma grande alegria e a gente só dá valor à saúde depois quando fica parte do tempo sem ela, né? E o motivo do nosso evento hoje é um tema muito demandado pelos nossos clientes, pela importância que tem em relação à proteção que ele traz, né? Porque até o presidente Diogo Loic, que é o presidente da CI, num evento que a gente fez lá no Swan Tower, de surpresa, ele acho que o Pepato lembra daquele dia, até estava lá. Estavam falando sobre exportação e internacionalização das empresas, e aí o Diogo diz assim, por exemplo, a gente pode perguntar para o André qual que vai ser a previsão do dólar no final do ano. Na época eu acho que era agosto, setembro, não lembro direito a data. E ele vai saber nos dizer, né? Claro que ele está tentando colocar um componente de brincadeira junto no tema. E aí eu peguei o microfone e disse, olha, gente, evidentemente, qualquer coisa que eu for falar aqui, a chance de errar é muito grande. Mas, no fundo, é irrelevante o que eu for falar. Porque existem formas de nós quebrar um pouco essa volatilidade e dar um pouco de proteção para as empresas. E a gente começou a falar um pouco sobre a questão do hedge, esse tipo de proteção. E aí o Diogo me provocou na época, diz assim, então por que tu não faz um evento na CEI? Né? Aí a gente conseguiu realizar no final do ano passado, a gente trouxe o Felipe Riberti, que é o head da mesa lá de derivativos, e ele já deu uma primeira palestra e agora o pessoal começou a nos provocar de novo. Quando é que vai ter outra? Quando é que vai ter outra? Então, cá estamos. Hoje eu trouxe um cara, se vocês gostaram do Riberti, vocês vão ver o que esse cara entende dessa área. Foram quantos anos, Eduardo? 10 anos de tesouraria. Então, conhece cego dormindo e renco sentado nessa área, né? Então, Eduardo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Espero que nos dê uma bela aula hoje. O palco é teu. Obrigado, André, pelo momento, pela disposição de todo mundo estar aqui com a gente.
Então eu queria agradecer a Focus também, os nossos principais parceiros aqui na região. E a ideia é a gente acertar o dólar para o final do ano. Mentira, a gente não vai acertar o dólar para o final do ano. Eu sempre faço essa brincadeira, você antecipou a minha brincadeira do dólar. Mas a gente vai falar um pouquinho de alternativas de proteção contra esse dólar, contra outras commodities. Então, eu vou passando os slides aqui, a ideia é a gente ter mais uma conversa. Então, como o André mesmo antecipou, eu trabalhei 10 anos na tesouraria de alguns bancos. Trabalhei como trader de commodities, como trader de juros, como trader de volatilidade, como trader de dólar, que foi o maior desafio. E eu vim para a XP para tocar a tesouraria de renda fixa, fazendo operações de crédito privado e emissões bancárias das mais diversas. E aí, poxa, da XP em si, acho que todo mundo já conhece muito bem, mas do Banco XP Empresas, eu vou inclusive fazer outro slide, o pessoal não conhece tão bem. É um banco que tem pouco tempo, tem 3 anos, é muito recente, provavelmente menos tempo do que a própria operação de vocês aí, né, que vocês tocam. Mas é um banco que ele já tem mudado bastante o mercado de uma forma geral. O que a gente faz na parte de renda fixa, a gente vai pincelar aqui, é algo inédito, que nunca foi visto no Brasil, pelo menos, que a gente replicou um mundo que já acontece lá fora. O que a gente faz para as operações de câmbio, sendo que a gente saiu de 24º lugar para 7º lugar, com uma construção de um negócio de 3 anos, contra os outros bancos que têm 10, 20 anos. Então já é uma novidade, o pessoal do mercado, de uma forma geral, já entende que a gente tem competitividade, a gente tem alternativas importantes para os nossos clientes. E aí tem outras frentes que a gente vai pincelar um pouquinho sobre elas, mas é um banco novo, é um banco que tem 3 anos, que quase toda semana aparece um produto novo para a gente botar na praça, e a gente quer estar cada vez mais próximos de vocês nessa construção para a gente poder oferecer os produtos diferenciados que a XP tem. É tudo, inclusive o mais padrão, a gente tenta trazer uma novidade, né? E a gente vai trazer, vou comentar um pouquinho dessas novidades a seguir nos próximos slides para vocês entenderem um pouco do DNA do próprio Banco XP. Aqui basicamente é o time que a gente tem dentro de casa, todos dedicados aqui para fazer o atendimento também com a Focus de vocês. Mas eu acho que além do time, de todos esses detalhes que a gente vai entrar mais para frente, é muito legal a gente dar um pano de fundo do cenário global que a gente tem hoje, né? Então eu acho que não vale nem tanto seguir os dados que estão exatamente aqui no slides, porque todo mundo acompanha com uma proximidade, inclusive o André costuma dividir bastante isso com todo mundo, referente à parte de economia, e aí o que bate mais na economia, e que todo mundo vem comentando, é a parte de subida de juros nos Estados Unidos. Então eu lembro que lá em janeiro, o pessoal estava mais direcionado a manter um juros, janeiro não, em junho, o pessoal estava mais direcionado a manter um juros do que fazer um aumento e tudo mais. E aí, dado os indicadores de payroll, os indicadores de inflação americanos, começou a entrar no cenário entre todos aqueles membros do FONC, né, que são as pessoas que decidem o movimento de juros americano, começou a entrar no cenário uma possível subida de juros, que é o que a gente acompanha agora, e é o que vai continuar trazendo volatilidade para o câmbio, e é inclusive um dos principais fatores para essa volatilidade. Então, essas daqui são as curvas. A atual é a de cima, a curva de 2 meses é em preto e a em laranja é a curva dos juros americanos no passado recente aqui. Então dá para ver que em praticamente todos os vértices, né, que nem a gente chama, mas todos os períodos, nós tivemos uma elevação na taxa de juros. E ao contrário do que a gente tem acompanhado na economia de uma forma geral latina, e inclusive a gente acompanhou isso daqui nos países da Europa, a gente tem um movimento de corte, na verdade de queda de juros real, ao contrário do que a gente vem acompanhando, inclusive nos Estados Unidos e em alguns outros mercados. Então, basicamente, acho que a gente se antecipou com os movimentos de corte de juros ali no momento da pandemia. Depois a gente teve uma subida de juros e agora a gente está nesse movimento de queda, que também é outro indicador que pode trazer uma volatilidade para as principais moedas. Mas, indo em contramão com esse ponto, a gente tem o fato de que o câmbio de equilíbrio, que muitos economistas acompanham, basicamente a balança comercial, dizem que ele ainda está acima do que é o câmbio de equilíbrio, né? Então, teoricamente, existe uma janela para ter alguma queda ainda no dólar, olhando somente esse indicador, que não é um indicador que eu costumo acompanhar tão de perto, até porque tem desvios representativos em cima dessa projeção. E aí, para terminar, e a gente pode até discutir mais outros pontos em algum momento, essa daqui é o tabelão econômico da XP, né? Todo banco tem um tabelão econômico que traz a projeção de todos os principais indicadores. O que vale trazer para vocês aqui é que a XP aumentou o câmbio, a projeção de câmbio no mês retrasado. Então a gente saiu de uma projeção de câmbio
Aqui a gente está com a taxa de câmbio no 5,10. A gente saiu de uma projeção de câmbio de 4,90 para esse ano. E no ano que vem, que era 4,75, a gente subiu para 4,85. Então, isso daqui foi antes da apreciação cambial e acompanhamos com o que a gente viu aí no último mês, pelo menos, que a gente viu aquela disparada do câmbio. O câmbio não é, e a gente vai falar mais sobre isso, mas não é o principal indicador que os economistas acertam, né? Mas os economistas da XP têm acertado com frequência. Inclusive, em outro momento, a gente vai trazer esse pessoal aqui para a gente poder discutir isso tudo com mais profundidade e aí pegar no pé dos economistas que eles erram esse dólar sempre. Mas fora a parte do dólar, a gente tem a parte da Selic também, né, com corte de juros que já está bem desenhado. A XP é uma das poucas casas que tem uma projeção para 2025 na casa dos 9. Eu, Eduardo, pessoalmente, pelos dados fiscais e pelo andar da economia, eu acho que se ele chegar a 9 em algum momento, ele vai ter um retorno rápido, igual a gente acompanhou em outros governos. Então, a minha opinião está em contramão com a opinião da própria XP da área econômica. E eu acho que isso é normal e todos nós temos que ter uma base do que a gente acredita que realmente vai acontecer. E aí você consegue criar isso através de um compilado de informações, acompanhando o mercado, e aí você consegue ter as suas próprias sugestões em cima do histórico que a gente já viveu. Então, essa conversa aqui é para trazer isso daqui um pouquinho para a realidade de vocês também, que não são só esses números eles sofrem alteração, o que é interessante é a gente sempre entender o cenário. E no caso de vocês também as margens, até que ponto faz sentido aquela operação acontecer. Fora isso, acho que é legal falar do PIB, né? O PIB para esse ano é 2,8. Esse PIB ele sofreu diversas alterações de alta, mas ele foi muito concentrado num primeiro trimestre muito forte por conta dos frigoríficos. E depois, basicamente, o mercado que mais deu uma puxada nessa parte de PIB, né? Nessa parte de geração de resultado, foi o mercado extrativista de minério. Que a gente tem acompanhado várias empresas tendo números positivos aí pelo menos no começo desse ano. E aí depois a gente tem uma projeção de 1,15 para o ano que vem, para 2024, e 1,8 para, desculpa, 1,5 com 1,8 para 2025. E aí, turma, quais são os produtos que eu comentei, né, que eu vou falar aqui rapidamente, que a gente tem dentro de casa hoje? A parte de gestão de caixa, se você ainda não conversou com o André ou com o pessoal da Fox sobre a parte de renda fixa da XP, a gente tem diversos produtos, mais de 120 emissores bancários e é a compromissada mais competitiva do mercado hoje. A parte de câmbio, nós temos, hoje em dia, todos os nossos clientes são isentos de câmbio, a gente consegue fazer operações D5 sem precisar da aprovação de crédito, então todos esses são diferenciais, fora a proximidade que a gente consegue ter com os nossos clientes. Diferente de outras operações, a gente tem uma quantidade de clientes ainda bem menor, e isso a gente traz como um benefício para a gente estar próximo dos clientes que a gente quer trazer para dentro de casa. A parte de energia, para operações que tiverem uma PCH ou alguma coisa relacionada, caso alguma da indústria de vocês tenha um consumo de energia acima de 500 mil mês, a gente tem algumas saídas, mas aí já é um mercado mais específico. A parte de crédito, que a gente consegue fazer liberações de crédito colateralizado. Mercado de capitais, com a aquisição do Banco Modal, que era um banco que tinha um mercado de capitais muito atrelado ao middle market, a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento também dentro de casa, trazendo esse time para cá. E a parte de seguros, que com seguro garantia, a gente aqui no estado, no Paraná, a gente tem conseguido boas operações. Mas o negócio não é só falar de produtos, mas também falar de diferenciais que a XP tem. Esse daqui na esquerda é uma carteira de um cliente, na verdade, de uma empresa que está no Ibov, e na direita é a carteira de uma empresa que está na Nasdaq, no S&P. Então dá para ver claramente que a diferença nas aplicações de uma empresa americana contra uma empresa brasileira são gritantes, né? E a XP vem trazendo isso daqui para o mercado, então a gente tem oportunidade para vocês comprarem títulos de empresas para investir o recurso das suas empresas. Aqui no Brasil não é uma realidade, mas nos Estados Unidos, aqui, ó, corporate bonds, isso já é algo que acontece. A gente tem 70% do mercado de títulos públicos hoje, então vai em linha com esse government bonds aqui, que é a parte de você adquirir títulos do governo, né? Então são 100% seguros, mais seguros do que os próprios CDBs que os bancos vendiam. Então a gente tem uma série, um leque grande de alternativas para você, como empresa, poder fazer seu investimento de caixa. Tanto títulos públicos, emissões bancárias, títulos privados, renda variável, fundo de investimento e as operações de compromissada, que para você que tem um caixa mais nervoso, abaixo de 15, 16 dias, esse produto faz todo sentido porque não tem cobrança de IOF.
Então senta com o pessoal, troca uma ideia para entender como esse produto funciona. E aí, para a gente entrar na pauta principal, que é a pauta de gestão de riscos, né? Eu costumo trazer aqui as projeções dos economistas do Focus, né? Focus basicamente são os economistas que mais acertam as projeções do mercado, e mesmo esses economistas que mais acertam as projeções do mercado, frequentemente eles têm atualizações dessas projeções. Então, ali na esquerda, a projeção, a alteração da projeção de dólar e de juros, aqui na direita, a alteração da projeção de inflação. Então, mesmo os economistas que mais acertam, constantemente eles têm que fazer esse tipo de alteração, e as outras casas, como Itaú, Santander e a própria XP, a gente também costuma fazer esse tipo de alteração. E aí, eu costumo trazer esse gráfico que ele mostra bem qual que é o risco atrelado a você deixar a sua operação exposta. Então, em 2015, acho que todo mundo lembra, não sei se você lembra disso daqui, André, quando a gente ia para a Disney, dava para comprar umas roupas lá, uns negócios, com o dólar a 2, trazia notebook, né, fazia aquela festa. Então, o dólar a 2,50. E nessa mesma época eu visitei um cliente em Guarulhos que ele importava uma peça de carro, eu acho que era tipo um radiador, ele importava isso pronto da China, vinha com o nome todo escrito em português, era um negócio que para a época era meio muito moderno, né? Caraca, o negócio vem pronto. Ele tinha só o galpão no Brasil, era isso. Só que a margem dele era 20%. É uma margem alta, né? Importava da China, revendia aqui, tudo lindo. Guarulhos que tem empresa de relacionada a carro pra caramba. E aí eu fui falar de operação de proteção com ele. Em 2015, não era uma realidade de empresas com faturamento abaixo de 500, 700 milhões falar de operações de proteção. Isso daqui foi muito divulgado pelo mercado nos últimos anos, mas lá ainda não era uma realidade. E esse cliente falou: não, Eduardo, eu não preciso fazer operação de proteção porque eu tenho uma margem muito boa, e aí o dólar estourou. A gente acompanhou o dólar batendo acima de 4. E aí o cara, como ele tinha só o galpão, né, acabou comendo toda a margem dele, ele foi e fechou a indústria, que é algo muito triste. E aí, logo em seguida, as projeções do Focus eram de uma certa estabilidade ali entre os 4 e 4,50, e a moeda acabou caindo, né? Quando o cara já tinha fechado a empresa, a moeda voltou para o patamar que ele teria uma margem estável. Isso daqui é uma realidade, infelizmente, do empresário e de quem os bancos, inclusive, investem em empresas, então eles acabam de alguma forma sofrendo esse tipo de risco também, se a empresa não faz operação de proteção. É a nossa realidade no Brasil de uma forma geral, né? Aqui a gente tinha uma projeção de, poxa, o dólar vai ter uma estabilidade, né? O que aconteceu? Pô, aí ficou mais perto essa parte aqui, tá? O pessoal deu uma acertadinha. Mas assim, não é a realidade da operação de uma forma geral, né? Onde a gente consegue ver que normalmente os principais economistas, eles não conseguem acertar na mosca para que lado vai a moeda. E nem é culpa deles, porque no cenário fiscal, no cenário político, no cenário que a gente tem hoje em dia interno, é muito instável. Então é muito difícil você acertar na mosca $1 ou euro, ou seja lá o que for. E a gente brinca que é o calcanhar de Aquiles de todos os economistas tentar acertar esse tipo de projeção. E aí nós, da XP, com a Focus, a gente tem a ideia de tentar trazer para vocês o que a gente acha que faz sentido. Só que vocês, como empresários, vocês conhecem todos esses riscos que estão aqui no slide agora. Então, no dia a dia de vocês, vocês já têm o risco operacional, risco de processo, risco de incêndio. Você tem o risco de liquidez, de você fazer uma aplicação num prazo maior ou algo do gênero, ou no emissor. Você tem o risco de crédito relacionado à inadimplência, se você dá muita linha para um cliente ou algo do gênero. Isso daqui já está no seu dia a dia. E vocês têm o risco de mercado, que é onde a gente traz a conversa para operações de proteção, que é o que a gente conhece um pouco. Eu não vou conhecer tão bem quanto vocês todos esses riscos, mas o de mercado a gente conhece um pouco, a gente tem bastante discussões quase todos os dias com 5, 7, 8 clientes dos mais diversos segmentos. Então, o que você consegue utilizar como vacina aí contra esses principais riscos? Né? Um seguro do armazém, né? Ou um seguro contra um hacker, que hoje em dia a gente sabe que tem muita invasão de hacker. Fazer uma pulverização dos empréstimos para os seus clientes, para você girar a carteira de clientes. E na parte de mercado, você pode ou fazer um seguro de preços em algum lugar, ou você pode fazer uma negociação comercial, onde a desvalorização ou valorização cambial vai ser repassada para quem está comprando ou para quem você está exportando. Compra do ativo objeto, então quando a gente passa ali nos silos em Toledo, Cascavel, que tem milho para tudo quanto é lado, silo bag, daqui o pessoal comprando a commodity e tentando segurar o preço ali do ativo, né? E o mercado futuro, que é onde a gente consegue ajudar um pouquinho vocês, e eu vou dar uma pincelada aqui, mas que é um mercado muito extenso,
E aí eu convido vocês para a gente ter uma outra conversa, mais uma vez por vídeo ou presencialmente. Então, quais eram os principais argumentos que o pessoal utilizava contra operações de proteção? Isso eu trago para vocês, que já é um slide até ultrapassado, eu vou tirá-lo daqui. Então, a cultura da empresa, a gente não faz operação de proteção. Fazendo esse evento aqui em Curitiba, tinha um cliente que ele importava coisas relacionadas a aquário. Então, aquele mergulhador, aquelas coisinhas, pedrinha. Cara, esse cara fazia operação de proteção. Então, isso mostra como qualquer tipo de empresa hoje em dia tem esse tipo de preocupação, porque é algo muito pulverizado no mercado. Concorrência. Existem empresas que falam, não, eu não faço porque ninguém no meu mercado faz esse tipo de operação. Eu também acho difícil, porque hoje em dia uma boa parte do mercado faz, mas se ninguém fizer esse tipo de operação, realmente em algum momento você pode pensar se faz ou não sentido. Responsabilidade dos acionistas. Antigamente, o pessoal acabava repassando essa responsabilidade de várias formas entre as empresas. Então é do CFO, é do filho do dono, é do principal acionista. E também não é uma realidade mais para as operações que a gente tem acompanhado. E aí, quais são os principais ativos que a gente costuma fazer operação de proteção na XP? Então, a XP foi a primeira casa, inclusive aqui próximo da região, a fazer a primeira operação de proteção de papel e celulose, por exemplo. Né? No interior de São Paulo tem um cliente que a gente está já em andamento, que ele faz aquelas caixinhas da Colgate. O cara tem um passivo de papel e celulose gigantesco, a gente vai fazer a operação de proteção com ele também. Aqui na região a gente tem uma empresa de fertilizantes muito grande, nenhum banco fazia operação de proteção de ureia. A gente começou a fazer. E aí tem os mais padronizados, né? No Centro-Oeste, boi acontece bastante. No Paraná, milho. Aqui eu sei que tem soja, eu já tive uma conversa em Marau com vários clientes sobre soja. Petróleo, dólar, todos esses outros aqui são ativos já que são mais padrão do mercado, né? Mas ontem eu estava discutindo com um cliente fazer operação de proteção de carvão, por exemplo. E olhando os números de alguma dessas empresas, eu inclusive vou trazer isso daqui numa próxima conversa. Quando você bota lá o balanço da Suzano, um exemplo mais real, a Suzano faz operação de proteção do óleo do navio. Eu estava vendo lá para pegar informação para esses slides, estava escrito proteção de gasolina naval. Tipo, então para vocês entenderem o detalhe de quando uma empresa é muito grande, que ela tem que entrar nesse tipo de operação de proteção. E por que faz sentido? Se a gente compra um papel da Petrobras ou da Vale, você não quer um trader lá de dólar, seja lá o que for. Você quer um cara que extrai minério e revende. E é ali onde está o risco. Por isso que essas operações maiores, normalmente por diretriz do próprio comando da empresa, ela tem que fazer operação de proteção. E aí você pensa, pô, mas o Eduardo está falando de Vale. Esses produtos eles eram oferecidos só para as empresas quando eu comecei em banco. Isso daqui mudou, porque a gente sabe que uma desvalorização ou valorização cambial, ela pode bater no balanço de vocês, percentualmente ela vai bater bem provavelmente igualzinho bateu no balanço da Vale, da Petro. Os montantes são diferentes, mas o percentual que bate é o mesmo. A forma que vai machucar o seu caixa e assim por diante é a mesma. Então, esses aqui são alguns dos clientes que fazem operação, que inclusive fazem operação com a XP. Então, a Suzano foi um dos exemplos que eu dei, que é um dos maiores exportadores do país. A gente tem a Latam, que faz operação de proteção também de diesel, e outros players ali, a Ambev, a antiga Skin Cariol, eu fiz operação de proteção de alumínio, que eles tinham passivo das latinhas, e assim por diante, são só alguns dos cases. E quando vocês olham aqui no balanço da BRF, está lá que eles fazem operação de derivativos. Da Suzano também fazem nas notas explicativas, né, operações de derivativos. Quando você olha na DRE da Vale, está lá que eles têm operações de derivativos. Então isso aqui é uma realidade, já não é mais uma novidade. E aí o que é a novidade? A XP ela consegue trazer para vocês as operações tanto através do balcão quanto na bolsa. Então vocês têm alternativas para poder fazer operações de proteção. Eu fiquei muitos anos falando só desse lado direito aqui, que era no BBA, a gente vendia só essa parte. Hoje em dia eu posso trazer para vocês que a gente consegue fazer operações em qualquer bolsa do mundo, praticamente. Então, tem algumas bolsas, por exemplo, a LME, que é a de Londres, ela é a bolsa onde a gente faz operações de metálica. E aí, qual que é a diferença? Se você fizer na bolsa direto, você vai ter chamada de margem, você vai ter uma ginástica um pouco maior ali, vai ser algo que vai dar mais trabalho para você. O que a gente indica para os clientes é normalmente fazer no balcão, porque a gente consegue fazer a operação tailor-made para vocês. Então, se você tem um volume em dólar, se você tem um volume em commodity, que ele é quebrado, que o prazo ali não é um pouquinho, são 32 dias, não são 30 quadradinho, igual da bolsa,
a gente consegue fazer uma operação diferenciada para vocês e em alguns casos a gente consegue inclusive liberar limite para fazer esse tipo de operação com a gente. Então, quais são os tipos de produtos que no mundo utilizam para fazer operações de proteção? Eu costumo brincar, isso daqui é uma realidade que existe até operação de derivativo para climático, né? Se vai chover ou não, o cliente pode receber um ajuste positivo ou não, como um seguro de uma operação caso chova ou não. Isso daqui é um exemplo para situações onde tem crise de água ou algo do gênero, esse tipo de operação de proteção pode ser um benefício e no soja mesmo a gente acompanha isso de perto. Mas os derivativos que mais acontecem são de commodities, moedas e alguns derivativos relacionados à empresa ou até países, né? Você está fazendo uma operação com um determinado país, você pode fazer uma operação de seguro através de derivativos contra o país. Então, se o país der um default, você recebe o seguro. Isso daqui é o que o pessoal chama de CDS. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, mas na internet tem bastante coisa sobre isso. E aí os tipos de produto que a gente utiliza para as operações de proteção. Então, termo, futuro, operações de swap e operações de opções. Esses daqui são alguns dos desenhos e a gente tem outros produtos, inclusive, para poder trazer para vocês. Fora a parte dos produtos que a gente tem para utilizar, a gente costuma dividir com todos os clientes para o que a gente utiliza as operações. 100% das operações com a XP hoje, para a pessoa jurídica, elas são utilizadas para operação de hedge, são as operações de proteção. Operação de especulação, arbitragem, alavancagem não é a realidade que a gente quer seguir com os clientes, mesmo em alguns momentos ela sendo possível. Para as operações com os nossos clientes, pessoa jurídica, e que a gente quer tornar esse mercado cada vez maior, a gente foca nas operações de proteção, que é onde a gente sabe que vocês estão garantindo as margens de vocês, o fluxo de caixa de vocês, a projeção da empresa contra uma determinada valorização ou desvalorização de uma commodity e assim por diante. Então, esses daqui são os principais benefícios, né, da gestão de riscos numa empresa. E aí, fora essa parte de gestão de riscos e tudo mais, como que acontece essa conta das operações de proteção, né? Às vezes o cliente acha que porque a gente está vendendo uma proteção futura, a gente está ganhando na alta pronta, porque a gente acha que o dólar vai cair ou vai subir. Nada disso existe. A operação de projeção de um dólar futuro ela é 100% matemática, baseada nessas duas curvas que são curvas de juros operadas na bolsa. Então a curva na esquerda é os juros em reais e a curva na direita é a projeção dos juros em dólar. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas é mais para trazer para vocês que a projeção do número ela é 100% matemática. E aí eu trago aqui rapidamente como que funciona essa conta. Basicamente, para você fazer uma projeção de um dólar futuro, você verifica uma paridade de taxa de juros. Então, a taxa de juros em real contra a taxa de juros em dólar multiplicado pelo câmbio do momento. E aí, aqui dá para vocês terem um pouquinho mais de ideia do número, né? O número está meio quebrado e está desatualizado, porque essa daqui é a grade mais difícil de se manter atualizada, né? Que esse dólar ele muda para caramba todo dia. Então, no mercado que ele estivesse a 4,91, por exemplo, para você comprar dólares ou vender dólares para 30 dias, você vai estar na casa dos 4,94. Depois eu posso até arredondar isso daqui para facilitar, mas eu queria deixar bem quebradinho, para se vocês fizerem a conta, vai dar exatamente o mesmo número. Isso daqui são exemplos reais, tá? Com a curva de juros que a gente tinha no momento contra a curva de cupom que a gente tinha no momento. E aí, se você comprar ou vender dólares para 60 dias, 4,96. Se comprar e vender dólar para 90 dias, 4,99. E assim por diante. Isso tudo porque a curva de juros em reais aqui normalmente é maior do que a curva em cupom. Então sempre vai dar um efeito crescente na taxa de juros da operação. E aí vai fazer com que o dólar futuro sempre seja maior. Isso daqui é bom para o exportador e é um pouco ruim para o importador. Mas não é tão ruim assim. Porque se eu garantir para você uma taxa cambial numa operação e te cobrar basicamente CDI menos cupom, que é o que significa essa conta, não sei se tem algum engenheiro aqui, mas isso daqui basicamente imagina uma pré de 12 ou 13 contra um cupom de 5. São os 12 ou os 13 menos os 5 que vai dar o 8. Então esse 8 é o carrego de juros multiplicado por esse 4,91 vai dar os 4,93. A continha ela é basicamente carregar o carrego do período pelo câmbio.
Isso daqui não é, eu acho que nem tem tanto valor para todo mundo entrar nesse detalhe tão técnico, mas eu gosto de abrir a cozinha para mostrar para vocês como que os cálculos são feitos. E aí, eu acho interessante trazer um exemplo. A gente tem algum importador aqui? Normalmente, ó, você é importador. Você importa o quê? Material para calçado. Então, cola, esse tipo de coisa. Pedal. Então, esse daqui é um exemplo clássico, né? Você tem 100 mil para fazer uma importação para daqui 3 meses. O mercado está operando a 4,90. Então, você acha que você vai pagar 490 mil. Mas o que acontece depois de 3 meses, né? Se você combinou comigo que você vai fazer, eu prefiro ir para esse slide aqui que eu achei ele mais ilustrativo. Então, se a gente combinou com o mercado a 4,90, que você vai fazer a compra do seu dólar futuro a 5,20, né? Ou melhor, você vai fazer a compra do seu dólar futuro a 5. Então, teve um carrego aí de 10 centavos em cima da moeda. O spot a 4,90, o futuro a 5, só que chegou lá na frente, no vencimento, o dólar está 5,20. Então, você comprou algo a 5 e está valendo 5,20. Você vai ter um ajuste positivo. Então é o 5 menos os 5,20 multiplicado pelos 100 mil. Você vai ter um ajuste positivo, mas no seu câmbio, quando você for efetivar a compra do papel moeda na mesa de câmbio, você vai estar pagando mais caro. Você não vai estar pagando os 400, os 500 mil, você vai estar pagando 520 mil. Só que você pagando 520 mil mais o ajuste positivo de 20 mil, a resultante é você estar nos 500 mil de passivo. E o contrário é verdadeiro, não é sempre que você tem ajuste positivo só, né? Você combinou lá na frente de comprar o dólar a 5, chegou lá na frente ele estava valendo 4,85. Putz, vou ter um ajuste negativo na operação. Então você pagou 15 mil de ajuste negativo, com os 485 que você pagou mais barato no câmbio, a resultante são os mesmos 500 mil. A operação ela sempre funciona com uma balança, onde você paga menos ou mais, você vai receber na outra ponta. Então, por isso que aqui, quando você pagou menos no câmbio, você teve um ajuste negativo, resultando nos 500 mil. Você sempre tem que pensar na operação de proteção como 2 produtos, 2 tipos de instrumento. Vocês estão com cara de dúvida, não sei se todo mundo entendeu. Você que é importador também, o que você achou? Um pouco confuso. Basicamente, o produto ele funciona de 2 formas. Se você combinou que o futuro você vai comprar a 5, chegou lá na frente ele está valendo menos, você tem um ajuste negativo. Eu costumo brincar com o pessoal que imagina se você comprou um carro de 50 mil, chegou lá na frente ele está valendo 30 mil. Você acabou perdendo dinheiro no carro. Você tem nas mãos. Agora, o que aconteceu aí na pandemia, que você comprava o carro por 50 e vendia por 60, só eu que não consegui surfar isso porque eu vendi meu carro antes da pandemia, então me ferrei, perdi dinheiro. Mas normalmente na pandemia que os carros subiram o preço, você tinha comprado 50 mil no carro e ele estava valendo 60 mil. Então você tinha um ajuste positivo, você ganhava 10 mil no seu carro, né? Aqui é a mesma coisa, você comprou o dólar futuro a 5, chegou lá na frente ele estava valendo 4,85, você perdeu dinheiro, então você vai ter um ajuste negativo. Só que no seu câmbio, quando você liga lá na mesa de câmbio para pagar o dólar lá fora, ele vai estar nesses 4,85 também. Então você paga mais barato no câmbio, tem um ajuste negativo, resultando nos 500 mil. É um produto, ele é relativamente simples, o mais difícil aí que eu levei mais tempo foi fazer essa lozinha aqui, passando para lá e para cá, mas o produto em si, ele é relativamente simples. A gente convida todos os clientes a fazer um teste, né? Vamos fazer um teste, a gente nunca quer fazer uma operação muito grande, mas a gente costuma convidar os clientes para fazer um teste, ver o que eles acham da operação, esperar a operação até o vencimento. O que você acha, André, de sugestão? É isso? E a gente tem o mesmo, aí aqui o pessoal conhece bastante também, porque é uma praça muito exportadora. A gente tem o mesmo desenho para o exportador. Ele funciona da mesma forma. Só que se a gente vai entrar no detalhe aqui. Então você tem 100 mil dólares para exportar para daqui 6 meses. Você acha que você vai receber 490 mil. Quanto será que você vai receber em 6 meses? Eu costumo passar esse slide porque ele gera um pouco de confusão em alguns momentos para os clientes. Então, vamos supor que você combinou que você vai vender o futuro no 5,10, né? Chegou lá na frente, o mercado ele tá valendo 5. Então, você teve um ajuste positivo de 10 mil.
você recebeu menos na sua exportação, e aí a resultante, é você ficar com os 510 mil, dentro dos 5,10 que você tinha combinado de fazer a venda futura. É a mesma coisa, só que na ponta inversa, né? Se o dólar lá na frente cai, na exportação você ganha na proteção, porque o seu risco é que ele caia. Então, se ele cair, você tem que ganhar um ajuste positivo. Mas você vai estar recebendo menos na sua operação de câmbio. Essa é a realidade de algumas empresas aqui da região e, inclusive, o contrário é verdadeiro. Você combinou de vender o futuro a 5,10, chegou lá na frente ele está valendo 5,30, você vai ter um ajuste negativo de 20, a resultante sempre vai ser os 510 mil. E aí a gente tem alguns desenhos que são chamados de opção, que daí eles funcionam exatamente da mesma forma como ajuste, mas eles são um pouquinho mais tricky porque você tem que ter um desembolso de caixa normalmente. Então, é como se você tivesse um seguro de carro, né? Não sei, normalmente todo mundo aqui deve pagar aquele seguro de carro no começo do ano, que você paga 5, 4 mil reais lá pro carro, e aí chega no final do ano você não precisou usar aquele seguro. Puta, aquilo lá me incomodava pra caramba quando eu tinha carro. Aí foi um dos motivos que eu vendi o carro, porque eu sempre paguei seguro e eu nunca precisei usar o seguro, aquilo me deixava maluco. E aqui a gente tem um exemplo. Se você fala para mim, Edu, eu quero comprar o dólar a 5,20 para daqui 4 meses, mas eu quero garantir que eu vou comprar a 5,20. Aí eu falo, tá bom, você vai ter que pagar 50 mil reais para isso. Lógico que depende do montante que você vai comprar, né? Agora você fala para mim, Edu, eu não quero comprar a 5,20, eu quero comprar a 5,50. Aí você vai me deixar só 5 mil reais, porque é um seguro que está valendo menos, né? É tipo você fazer o seguro do carro completo ou só da janela, né? Então é esse que é o racional do seguro e normalmente é o comparativo ideal dele é a compra de call, né? Onde você tem um desembolso de caixa para uma operação para você garantir a compra futura do seu dólar ou de qualquer tipo de ativo objeto. Não sei se alguém reparou aqui, mas essa linhazinha laranja ela tinha que estar aqui embaixo. Então essa daqui é uma compra de call que ela está um pouquinho acima aqui, mas a gente tem que arrumar isso daqui depois para baixo. E o que eu costumei, que eu falei com o André, inclusive hoje, de algumas alternativas para exportadores que o pessoal costuma utilizar muito, que inclusive é a alternativa que a Suzano mais utiliza, são as operações trazendo uma barreira para o cliente poder fazer a operação. Então, você não quer só fazer a venda do dólar futuro, você quer falar para mim, Edu, eu quero deixar uma banda para venda do meu dólar futuro. Algum de vocês é importador ou exportador? Você é exportador. Então, vamos supor que o dólar está operando a 4,90, que nem eu tinha mostrado ali. Você vai fazer a venda do dólar para 6 meses a 5, para usar um número redondo. Mas aí eu combino com você que ao invés de 5, a gente cria uma barreira entre 4,95 e 5,05. A gente cria uma banda, que é exatamente essa banda que está aqui, ó. Então, se quebrar os 5,05, você vai ter um ajuste negativo. Se ficar abaixo dos 4,95, você tem um ajuste positivo. Se ficar no meio desse caminho, você não paga nem recebe. E aí essa banda a gente pode ir conversando para construir ela da melhor forma para você. E esse produto ele não tem desembolso de caixa quando ele é um zero cost collar. Se você falar para mim, Edu, eu quero fazer uma banda de 4,70 até 5,40. Tá bom, mas aí para essa banda tão larga assim, você vai ter que ter um desembolso de caixa. Então é uma questão de simetria. Dependendo de como a gente monta essa banda, você não tem desembolso de caixa nenhum, só que ela fica sempre um pouquinho mais apertadinha, né? Se você tiver interesse em expandir ela, aí a gente tem que verificar como que estão os preços para fazer essa operação e a gente ou cobra algum depósito, algum pagamento antecipado de prêmio ou não. Eu costumo trazer esse produto aqui porque quando eu comecei lá nas mesas, o pessoal me deu um livro desse tamanho, com um monte de opção, nome de inglês pra caramba, que nem a gente falou hoje. Qual que era o nome daquela que a gente falou hoje? Qual que era o nome daquela operação? A Target. Aí tinha duplo Target, tinha um monte de nome estranho de operação, Zero Cost Collar. Esse Target não é o melhor exemplo. Mas, assim, antigamente tinham vários tipos de operação de opções e tudo mais, e esses desenhos, eles são dos mais diversos, né? Só que a ideia da XP é sempre trazer os desenhos que realmente fazem sentido para a empresa e que vão gerar a operação de proteção para a empresa.
que a última coisa que a gente quer é vender algum tipo de produto que vai gerar um risco para a empresa e pode gerar a insolvência dela. Então, todos os produtos, inclusive esses daqui, são produtos para a operação de proteção da sua importação e da sua exportação, nada contra uma aposta, né? A gente não vende produto dessa forma. Mas eu costumo trazer esses desenhos para mostrar que, pô, tem uma infinidade de operações, desde que elas sejam para proteção, que a gente consegue fazer. E fora esses produtos de derivativos, né, os produtos de proteção, a gente tem produtos mais simples. Então, se você tem uma operação de câmbio para pagar para daqui 60 dias, eu consigo emitir um contrato de câmbio já com uma taxa de câmbio futura. Chegou 60 dias, eu te debito e pago lá fora. Não tem ajuste, é mais fácil de entender. Não tem nada, a gente combinou câmbio, acabou, a gente paga lá fora. E o contrário é verdadeiro. Se você tem uma exportação, você vai receber daqui 90 dias, o mercado, pô, tá 5,10, Edu, quero travar um recebimento que eu vou ter de uma exportação. O mercado está a 5,10, a gente consegue dar até 5,14, 5,15 e você trava o seu recebimento. Chegou a ordem, você vincula a essa trava e a gente acredita a empresa, não tem ajuste, não tem nada. Então, existem outros produtos mais simples, né, do que esses daqui, mas esses daqui são os mais utilizados, inclusive pelas grandes empresas, por isso que a gente costuma trazê-los. Tem um outro também que é muito prático, que a gente costumava chamar antigamente de dólar na gaveta. Então o mercado caiu, está valendo 4,95, você quer aproveitar o momento do 4,95, só que você vai pagar lá fora só em 60 dias. Você vai, compra o dólar, fica guardado na tesouraria do banco, e dá até 60 dias você pode ir pagando para fora. Você fala, Edu, comprei 500 mil dólares. Chegou, passou 200 mil dólares, quer pagar lá fora? A gente paga lá para fora. Passou mais 100 mil dólares, quer mandar lá para fora. E a gente vai fazendo as remessas para fora. A gente tem esse produto também, consegue garantir a taxa cambial para vocês e a gente vai fazendo o envio do recurso para fora. Essas são algumas das saídas que nós temos dentro de casa. Para vocês conseguirem dar andamento nessas operações com a XP, hoje em dia, basicamente, a gente precisa da assinatura do CGD, a gente precisa, se você for utilizar a cash collateral, a assinatura do CSA também, que é uma cláusula do CGD. Esse CGD é um contrato geral de derivativos, é um contrato mãe para poder fazer esse tipo de operação aqui dentro de casa. E aí eu convido vocês para ou a gente ter uma conversa mais profunda sobre o produto, para a gente também tentar fazer uma análise para liberar um limite clean para vocês, onde não vai precisar deixar garantia nenhuma para fazer esse tipo de operação. Ou até, em algum momento, alguns clientes preferem já deixar a margem, porque tem costume de fazer isso com margem, a gente consegue fazer também. E aí não podemos esquecer do leão, né, que ele sempre morde um pedacinho. Então, quando as operações são feitas através de NDF, no ajuste positivo, você tem ali com a tabela de renda fixa, né? E quando é uma operação de renda variável ou de opção, na verdade, quando é uma operação de opção, vai ter a alíquota dos 15%. Pessoal, o risco, ele é uma questão hoje em dia que as empresas elas conseguem ter acesso a operações de proteção, elas não precisam lidar com isso mais como um real ofensor para o resultado e que a gente está à disposição, junto com a Fox, para poder sentar com vocês e aprofundar ainda mais esse assunto. Num primeiro bate-papo, às vezes pode parecer um negócio meio louco, meio distante de uma realidade, mas não é. É algo que é do nosso dia a dia. A gente faz operação com o pessoal que importa coisa de aquário, a gente faz operação com indústria têxtil, com o pessoal do ramo de calçados. Então, assim, conversem com outros empresários também em algum momento para ver quais são as alternativas que eles fazem. E a gente está à disposição para poder aprofundar e ajudá-los nessa viagem aí. Deixa eu aproveitar, se puder voltar ao slide da operação anterior, aquela A de exportação ou da importação? exportação. Exportação? Tá. Uma operação que me chamava bastante atenção, especialmente pela taxa de carrego alta que a gente estava tendo em função de uma Selic acima de 13, acho que acabou beneficiando muito os exportadores, né? Porque nós tínhamos aquela volatilidade do dólar que estava acontecendo ali entre 5 e 5,40 num determinado momento especialmente final do ano passado, início desse ano, estava claramente ali 5, 5,40, 5, 5,40. Tu acharia válido, por exemplo, beirou 5,30, uma taxa de carrego de 13,75 ao ano. Eu faço um NDF para 6 meses, jogo o dólar lá para cima da minha exportação,
Mas, a partir do momento que o dólar dá uma recuada de novo, eu comprar uma call para travar essa operação de forma definitiva, para mim não ter ajuste se ele disparar depois de novo. Sim, seria um possível desenho. Obviamente que ele é descasado, né? Ele tem que partir de um andamento de um determinado cenário. Eu fiz o NDF com o dólar lá em cima, estou com uma taxa bacana, o dólar cai, Você já trava. eu já travo ele lá embaixo. Sim, a operação, perfeito, a operação de NDF, ela corre o risco de ter um ajuste negativo, né? Tendendo até zero. Vamos supor que você vendeu a moeda futura no 5,10 e a moeda foi para zero. Sei lá, não vale mais nada o dólar. Você vai ter todo esse ajuste negativo, né? Na verdade, desculpa, você vai ter todo esse ajuste positivo, no caso do exportador. No caso do exportador, todo o ajuste positivo. Em algum momento, você conseguir fazer essa trava do seu ajuste ou positivo, ou na verdade você vai querer fazer a trava do seu ajuste negativo, né? Sempre. Então você fazer a trava do seu ajuste negativo vai fazer sentido, só que você tem que ver quanto que está valendo essa opção, né? As construções de opções no meio do caminho de um NDF, elas são sempre possíveis, a gente consegue fazer isso dentro de casa, só que tem que verificar qual que é a precificação disso, né? Mas é uma possível saída. Inclusive, alguns clientes, eles costumam, se o cara está vendido numa operação de NDF e o mercado, por algum motivo, está tendo uma queda muito forte, eles costumam, em alguns momentos, a gente não incentiva isso, mas a fazer o reset da proteção, bota o resultado no bolso e depois abre uma outra operação de proteção, né? Às vezes, a operação que ele abre a posteriori é uma operação com limitador no ganho. Então, existe um desenho que ele vai um pouco em linha com isso que você está comentando, André. Esta aqui, ó. Então, vamos supor que o mercado estava a 4,90, você comprou o futuro a 5,10, né? Então, fica aqui nesse cruzadinho. Então, se o dólar for indo aqui, ó, nessa linha para a direita, né? Então ele vai saindo de 5,10, 5,20, 5,30, você vai tendo sempre um ajuste positivo. Só que a gente combina que seu ajuste positivo ele tem um limitador até 6, por exemplo. Então você está limitando a sua proteção. Quando você limita a sua proteção, você consegue comprar o futuro mais barato, porque você está abrindo mão de uma parte da sua proteção. Então, é tipo assim, o mercado está operando a 4,90, você vai comprar o futuro a 5,20, normalmente, mas você fala, Edu, mas eu quero comprar o futuro com uma proteção no máximo até 6. Ao invés de pagar 5,20, você vai pagar 5,15. Porque você tem uma proteção. E aí, lógico, que essa proteção não pode ser muito distante, né? Porque ela não vai ter valor nenhum nessa limitação. Então vai em linha com essa ideia que você teve de no meio do caminho você fazer uma limitação do seu possível ajuste negativo. Aqui você está fazendo uma limitação do seu ajuste positivo e você está ganhando uma barganha na taxa cambial porque você está com uma proteção parcial, né? Mas os desenhos eles são milaborantes, eles vão. O que é legal Dá para ser muito criativo, dá né? para ser muito criativo. O que é legal você acompanhar e você entender a tendência da moeda, mas mais que isso, você entender até onde aquilo ali vai gerar um benefício para você em cima da sua margem. Por exemplo, tem muito cara de soja e tem cara de calçado também, que pô, o soja agora bateu 151, né, a saca lá em Paranaguá. Mas antes estava 140, foi quando eu fui para Amaral. Pô, cheguei lá, o pessoal chorando, desesperado, não para de cair o soja. Aí subiu o soja agora. Me fala se alguém me ligou para fazer a operação de proteção. O pessoal não ligou. Daqueles clientes, né? Eles acham que vai subir mais ainda. Aí o que aconteceu? Caiu. Né? Bateu com 151, aí agora caiu, tá 147. Só que qual que é a diferença? Isso daqui é natural. Aqui é mais familiar a produção de soja e tudo mais. O cara do Centro-Oeste, na hora, liga e trava a margem dele, porque ele vem em margem. Ele não tem ânsia de querer ganhar mais. Lá, pô, as plantações são maiores, é uma indústria diferente daqui, né? Então, o que é interessante é você ver, conseguir travar a sua margem. De calçado é a mesma coisa. Eu visitei uma empresa aqui perto, inclusive há 1 mês e meio atrás. Aí eles falaram: a gente quer fazer a proteção quando chegar a 5,10. Porra, bateu 5,13, 5,14. O pessoal achou que ia para 5,20 daí.
Cara, se você combinou, se você fez o calçado, planejando exportar ele a 5, ele já tá 5,10. Bateu 5,15. Faz um pedaço pelo menos. Não deixa para não fazer nada, entendeu? E assim, a gente acompanha isso diariamente, a gente, o o Espadão, ele sabe, a gente olha os clientes, a gente conversa com os clientes, aí eu falo para o pessoal da equipe: "Pô, pega um dólar que o cliente vai querer entrar". Aí a gente vai, abre a lista de clientes, vai escrevendo o dólar dos clientes, aí beleza, tá lá com o dólar de todo mundo. Aí bateu 5,15, "Não, vamos ligar para os caras agora aqui, ó, vamos ligar", né. Vai ligando, alguns os que têm, pô, hoje a gente foi numa empresa, os caras fazem operação de proteção há mais de 20 anos, não é isso? É muito tempo, né. Os caras eles já nesse modelo. Não, não. Começou através dessas operações de NDF, que foi de trigo em Chicago. Então o mercado começou através de NDF. Aí depois vieram os outros produtos mais simples, que às vezes são o que dão certo para cada empresário, vai saber o seu. Mas que nem esse tipo de cliente, ele já não aposta. Um outro cliente que não aposta, a usina. A margem dos caras é tão apertada, já tiveram tantos caras que se ferraram, que eles não apostam. Eles começam o ano de 2024 já com 40% da margem dele toda protegida. Inclusive é um problema que a gente tem no mercado, porque os caras eles demandam muita proteção e os números deles não são tão bons normalmente. Então a gente também não consegue dar. Então eles querem proteger tudo, mas a gente não consegue dar toda a liberação que eles precisam para proteger tudo. Então isso daí vai mudando muito de segmento para segmento. A proteção essa zero cost, Aham. ela existe já há quanto tempo no mercado? Eu acho que tem uns 40 anos. É bastante tempo. Assim, eu tô chutando um prazo longo, porque eu não sei a data específica, mas assim, deve ter bastante tempo. É que mercados mais maduros, isso aqui é uma operação trivial, né? Assim como a gente vê o exemplo de Suzano, WEG, Vale, TAM, que a gente olha, nossa, parece que é muito distante. O mercado americano, por exemplo, já opera isso 30, 40 anos atrás, né? Não, é isso que a gente está falando. A coisa vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Assim, geralmente, se a gente. Eu quero fazer uma operação de hedge. Vai ali no Bradesco, no Itaú, eles vão te oferecer o NDF. Né? Ele- Esse tipo de operação de derivativos estava muito restrito a um corporate de bilhões, ou seja, que tinha uma tesouraria estruturada, que o cara falava com uma tesouraria dentro do Bradesco, etc. O que a gente está colocando agora e propondo é, cara, esse tipo de operação ele tem um custo e é viável em diversos segmentos. Acho que é isso que o André estava querendo colocar. Nós somos a única casa que a gente faz, se você tiver 20 milhões de faturamento e tiver interesse em operação de proteção, a gente consegue fazer a operação de proteção para você, diferente de outros lugares que eles não aprovam o crédito. Então, às vezes os produtos eles parecem padrão, mas a gente tenta trazer eles de uma forma diferente. Então, a compromissada, a pessoa física tem acesso à compromissada. Esse tipo de produto, a gente fechou uma operação com um cara de 60 milhões hoje, que ele faz exportação, que ele é uma mineradora pequena lá de BH. Tá todo mundo fazendo operação de proteção lá em BH, ele fez, mas ele fez, não foi de dólar, foi de minério de ferro. Então, assim, Aliás, eu ia pedir para tu comentar dessa operação, até porque verdade. temos interesses aqui, né? Verdade, tinha esquecido, desculpa. Então, nós temos acompanhado muita gente, inclusive tem alguns colegas da Perfil Leve, são colegas meus, Perfil Alumínio a gente vai visitar no mês que vem, são empresas que já são clientes da XP e fazem operação de proteção de alumínio. Tá? Então, a gente trouxe uma facilidade que é o produto com preço competitivo e sem tarifas nem nada. Então, se o mercado, você consegue operar no mercado de alumínio, fazendo a compra futura do alumínio na XP com um preço competitivo. Tá? E além do alumínio, a gente também tem as operações de cobre, de minério de ferro. Então tem um outro cliente que ele fica em BH e ele faz transformadores gigantes, aquele negócio de usina mesmo. E aí esse cara ele tem um passivo muito grande em cobre e ele precisava fazer a compra a proteção através do cobre futuro.
Então a gente faz esse tipo de operação. Normalmente as metálicas, né, que a gente fala, elas são confeccionadas através de uma média de um período, né? Então é LME de uma semana, LME significa o preço do alumínio de uma semana, o preço do alumínio de um mês. Então quem trabalha com esse tipo de metal já sabe que é feito dessa forma, então já tem o costume de olhar lá na notinha o carrego do preço do alumínio e tudo mais. Então a gente faz a operação na proteção pelo período. Então se você quer comprar o alumínio, normalmente quem compra o alumínio ou o cobre compra por um período. Eu quero comprar a média de fevereiro de 2024 do cobre e do alumínio. E aí minério, normalmente o pessoal opera para 90 dias. Né? Então o pessoal compra ou vende o minério para daqui 90 dias. Isso que é o padrão que a gente tem acostumado a ver no mercado. Mas assim, a gente fecha operações desse tipo de commodity diariamente e a gente consegue uma cotação para vocês super rápido, tá? A operação de aço é através do minério ou tem também de como fazer de aço? A operação de aço, a gente estava com andamento através do preço, se eu não me engano, era de Xangai. Eu tenho que ver como é que a gente está nessa parte do aço específico, que o aço é uma composição. Então eu tenho que ver como a gente tinha feito através do preço do carvão, com o preço de sei lá o quê. A gente tinha feito um desenho para vender para as empresas, mas eu tenho que ver impactar esse ativo especificamente. Mas assim, a gente tem vontade de fazer, tem muita gente procurando a gente para ferro gusa também. Tem uma empresa daqui de Santa Catarina, que eu fiz o call ontem com eles, que eles querem fazer operação de proteção de bobina de aço. Então, um material bem específico. A gente tem tido essas conversas frequentemente. Bobina de aço. 3.200. Vocês acompanham o preço dela por onde? Não, a gente importa agora, hoje, atualmente, o aço, a maior parte aqui no Brasil. Aqui do Brasil. Mas alumínio é todo importado. O alumínio é todo importado. E também, assim, o inox também, o aço inox também é importado, hoje, da Europa também. Mas no alumínio, realmente, assim, o fornecedor utiliza a LME como base, né? Normalmente utiliza a base mensal ou até mesmo anual, a gente pode fechar contrato com eles anualmente. Já foi bom até o momento, né? Fechar anualmente. Nos últimos 2 anos foi ruim, né, para nós, porque subiu muito, eles consideraram um preço de subida, e nos últimos, não sei, 12, 15 meses baixou, né, e a gente pagou aquela LME de 2, 3 anos atrás. Né? Então, por isso que é interessante para nós fazer alguma coisa sem contar esse contrato anual com o fornecedor, que também leva em conta a LME, né? Mas pode ser bom, foi bom durante 5, 6, 7 anos, mas foi muito ruim nos últimos 2. Entendi. É que você compra, né? Isso. Uma compra de call, acho que, mas é uma boa ideia. Uma compra de call, acho que vai bem. Só que, como é um ativo menos líquido, é muito líquido, mas quando você compara com o dólar. Não dá. Não dá pra fazer o spot com a LDF. Não dá pra fazer o spot, tá? Mas qual seria o melhor data de contrato? O prazo, assim. 3 meses? 2 meses? 3 meses. O cara te entrega em 3 meses. Você fecha com 1 ano, possibilidade, 3 meses de prazo. Hoje eu posso fixar, eu posso. A gente até pode fechar uma LME, vamos dizer, do mês passado. Todo mês ele fatura, vamos dizer assim, todo mês que ele vai. Pode fazer também. Qual que é a minha sugestão, né? Comprar a LME de janeiro. Né? Então, compra o futuro da LME de janeiro. Então, vai verificar qual que é a média lá de janeiro. Então, vamos supor que a gente combinou a 1.200, né? Dólares a tonelada. Essa a medida, né? 2.300. 2.300, tá? É que eu olho tanta commodity que às vezes, desculpa, eu esqueço. 2.300. Então, você vai estar hoje a 2.300. Lá para janeiro eu vou combinar com você que você vai pagar 2.340, por exemplo, tá? Chegou lá na frente, vai verificar a média. Se tiver acima dos 2.340, você vai ter ajuste positivo, que você está comprando o futuro. Se tiver abaixo, você vai ter ajuste negativo. E o mais legal é que eu posso te botar em contato com o perfil. O CFO lá da Perfil Leve é bem próximo meu. Cara, quer trocar ideia com alguém que faz na ponta cliente?
a gente pode fazer o link para vocês trocarem figurinha. Eu acho que é uma conversa legal, mas assim, a gente tem toda essa expertise dentro de casa também. É só para ser o mais transparente possível com vocês. Assim, a de alumínio tem feito muito sentido. Os outros ativos estão acontecendo no caso a caso, até porque não é um negócio que aparece tanto. Mas assim, nos últimos dias apareceram alguns com a bobina de alumínio, Provavelmente todo mundo sofreu a mesma de coisa. aço. O que acontece? Né? Tu fecha um contrato anual, né, só que tu importa, mas tu também exporta. Então, no momento que tu vai exportar, tu pagou um preço, mas tá vendendo pela metade. Só que tu já fechou essa LME anual. Então, tu acaba tendo um problema grande. Não, é por causa da gravação. Vou tentar explicar aqui, pelas conversas que eu já tive com o Rafael e Ismael, no caso da Flex Steel, eles foram obrigados a assumir um compromisso com o fornecedor, porque não tinha mercadoria para entregar. Então eles tiveram que assinar, nós vamos pagar tanto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Por isso que eu falei, no caso deles teria que ser put, porque eles assinaram o contrato com o fornecedor, senão eles não iam ter mercadoria, né? Que foi logo após a pandemia. Me corrija se eu estiver errado. É isso que eu lembro. É a segunda parte depois. Agora, Então agora num outro momento, onde eles não são obrigados a assinar nenhum tipo de contrato, aí tudo bem. Só quer arrediar com a call, beleza. Mas para eles foi pior ainda, porque se eles não assinassem sei lá, a Gerdau ou a empresa, ela não ia nem entregar a mercadoria. E vocês fecharam num momento difícil mesmo, né? Sempre vai na contramão, cara. Eu sofri muito com isso. É o carvão? O carvão? Não. Níquel? Não. Níquel. E aí? E vai entender, né? Tem a Unigel ali, que era um dos principais fornecedores de ureia. Ninguém conseguindo importar lá, mas mudaram o contrato de energia deles, eles tiveram problema ali. Então, às vezes, o risco está atrelado num lugar que você não está nem olhando. Então, mesmo você fazendo a operação de proteção, você tendo o ativo que todo mundo quer comprar, vem alguma mudança na conta de luz ali que quase fecha a empresa. Então, pelo menos os que a gente sabe que tem risco e a gente tem alternativa, eu acho que a gente tem que utilizar, né? E assim, sendo bem realista para vocês, turma, eu já vi empresas de tudo quanto é jeito falando que tinha proteção, não, sou conservador. Esse daí era um clássico. Ainda existe um pouco. Sou conservador, não faço operação de proteção. Esse daí é o cara que é menos conservador. Ou uma empresa que eu fui em Florianópolis essa semana, que a mulher falou, não, mas eu sou trader de dólar. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Ela falou que ela não queria fazer operação de proteção nenhuma e que ela sabia quando comprar e vender dólar que ela sempre acertava. Então fecha. Eu falei pra ela, então fecha a indústria de filme, inclusive. Fecha a indústria de filme e vira trader de dólar, vai valer mais a pena. Não faz sentido para a empresa, cara. A pessoa tem que focar na operação que ela tem as gerações lá e tudo mais. Né? Nem a gente tenta ficar acertando isso. O que nós ouvimos hoje detalhes lá do presidente da empresa que a gente visitou? Quer tradar? Trada na física. Trada na física. E eu nunca fiz isso, tá? Às vezes a gente brinca ali na mesa, faz uma apostinha ou outra, né? Um negócio saudável, para onde vai o dólar no final do ano. Escrevia na redoma, quando tinha redoma, né? Eu tô ficando velho. Escrevia na redoma ali em dezembro e olhava quem acertava. Mas hoje em dia é difícil acertar. Mas me chamou a atenção o slide que tu colocaste ali como é que é a composição da leitura que se faz na decisão do hedge. E aí
a dificuldade, muitas vezes, de convencer os controladores dos ajustes positivos e negativos, né? Que se dá um ajuste negativo, pode ser encarado como um prejuízo, né? Quando, na Exatamente. verdade, tu simplesmente colocou Não, se você está no tendo neutro, ajuste né? negativo no seu câmbio, você está ganhando. Não tem segredo. Você vai estar valorizando no seu câmbio. Então, em algumas conversas, realmente, isso daqui. E eu já cheguei a ganhar presente, acho que você também, né? Eu já cheguei a receber caixa de picanha lá na Faria Lima, porque o cara teve ajuste positivo. Aí meu chefe queria me matar, que ele falou, cara, tá tendo ajuste positivo porque ele tá com prejuízo no câmbio, né? E as coisas vão se netar, mas. Não, mas o cara ficou muito feliz, ele mandou uma caixa de picanha. Foi um final de semana legal, a gente fez um churrasco lá, mas meu chefe ficou bravo. Então, antigamente o pessoal costumava ficar feliz ou triste com ajuste positivo ou negativo. Hoje em dia a gente fala que, turma, não é isso. Né? Você tá feliz aqui, você tá olhando o ajuste positivo, banco acreditar na sua conta, né? Caramba, tinha cara que me ligava e falava, teve algum erro aqui, acreditaram 500 mil na minha conta, não sei o que é isso. Falava, não, é isso mesmo, mas espera que. Liga na mesa de câmbio, vê quanto tá valendo o dólar. Daí o cara. Então, era uma conversa que a gente tinha bastante, hoje em dia parou aí um pouco. Mas, inclusive, falando em convite, presente e tudo mais, aqui em nome da XP, da Fox, vocês estão todos convidados para a estrutura da XP. No ano que vem na Expert, a gente quer fazer um negócio lá em conjunto, para a gente poder fazer, de repente, um jantar ou uma conversa com o economista. E eu convido todos vocês a irem para a Expert, porque foi o evento que me fez, inclusive, vir para a XP. Eu ainda estava na outra instituição, e aí eu fui lá um dia só conhecer, e é um negócio de outro mundo. E aí, sei lá, 4, 5 meses depois, eu não sei até hoje como, mas a XP veio, me chamou para ir para a XP, e eu vim. Então, é um evento, esse ano foi incrível, os palestrantes sempre são num nível altíssimos, né? Eu vi lá o Boris Johnson, então eu convido vocês realmente a participarem do evento, e a gente vai liberar, vai ter alguns convites aqui em parceria com o André, então se vocês puderem ir, vai ser um prazer gigante. Esse ano já foram alguns clientes aqui do Rio Grande do Sul que eu conheci, então uma mineradora, foi uma empresa de calçados, então a gente está à disposição aí para poder recebê-los no nosso maior evento. Não sei se alguém tem algum exemplo específico do seu negócio que gostaria de fazer uma pergunta, uma estrutura de hedge hipotética, né? Ou algum caso de alguma coisa que às vezes não deu certo no hedge, que quer tirar uma dúvida. Acho que. Então a aula foi perfeita. Todo mundo sai protegendo tudo agora. Não, mas acho que a gente conseguiu passar tudo, turma. De novo, podemos aprofundar aqui muito mais, mas eu tento não trazer muita informação para a gente conseguir ter uma conversa um pouquinho mais leve aqui. E fico feliz por você conseguir estar de pé aí, André. Não sabia que tinha acontecido isso, cara. Nem sabe como. Olha lá. E, bom, eu acho que fica de pé também o convite do Eduardo, se alguém quiser fazer um call pelo Zoom, específico, né, nas empresas de vocês. Olha, queria entender um pouco mais sobre determinado tema. Estamos à disposição também, né, Eduardo? Sim, 100% à disposição. Quiser me ligar no celular, qualquer coisa. Não tem estresse. Tudo que a gente faz ali, acorda cedo, trabalho de final de semana, é para poder atendê-los. Então, quando vocês quiserem, só avisar que a gente se desdobra para poder falar com vocês. Eduardo, de novo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Obrigado a vocês também por estar aqui com a gente. E já dando um spoiler, dia 22 de novembro, a gente vai fazer o nosso evento de fechamento aqui desse formato. E a gente está trazendo um economista da XP para já falar de cenários de 2024. Né? Possivelmente não vai ser aqui, vai ser lá no auditório, vai ser um pouquinho maior daí. E aí, obviamente, que a gente vai avisá-los. Já são, de antemão, nossos convidados. Eduardo, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Show.